Boa noite, meu irmão, que Deus possa te abençoar e derramar sobre você do amor, da graça e da misericórdia dele. A você e a tua casa e todos aqueles que assistem com você. Nessa noite, queremos louvar ao Senhor juntos. Nessa noite, queremos pedir para que Deus possa vir de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa necessidade. Por isso, eu te convido a orar a Deus conosco nesse início de culto, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Graças a ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há outro como a ti. Queremos nessa noite entregar o nosso coração e pedir ao Senhor que o Senhor venha de encontro à minha necessidade, que o Senhor venha de encontro ao desejo do meu coração, que o desejo do meu coração seja o desejo do coração do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos toda a nossa ansiedade, entregamos todas nossas dificuldades e problemas em Ti. E nessa noite queremos ouvir, queremos nos acalmar, queremos nos entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto, está lá em Salmo 125. Salmo 125. Eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Você pode acompanhar com a gente. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Eu fico imaginando a Serra de Caldas sendo abalada. Provavelmente não tem nada aqui nessa cidade que abala aquela serra. O salmista, ele olha para os montes ali de Sião, o monte de Sião, e olha e fala, olha, nada pode abalar aquele monte. E ele compara isso conosco, com Deus. Ele fala, olha, quem confia em Deus, ele não se abala. É como a Serra de Caldas, ela não se abala. E ele ainda continua falando, olha, e Deus, ele nos cerca como esse monte e nos protege para sempre. Jesus, ele está falando, o salmista está falando que Jesus, ele é aquela pessoa, ou aquilo que nos protege. E a única coisa, e o caminho para que eu e você possamos permanecer firmes e não sermos abalados pela economia, não sermos abalados por tudo o que está acontecendo, é confiar em Deus. Essa noite, eu te convido a começar esse culto lembrando que para você permanecer firme, o começo ou o início para tudo é confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que eu e você sejamos essa firmeza, sejamos esse monte nas nossas famílias, nos nossos lares, com os nossos amigos, e que a gente possa ensiná-los a confiar em Deus em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Vem adorar ao Senhor conosco, vem glorificar a Deus como igreja. Que Deus te abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Bom podermos estar juntos mais uma vez, mesmo que à distância, podermos estar buscando a Deus, podendo levantar altares ao Senhor dentro da nossa casa, onde nós estivermos. Como é bom podermos ter esse privilégio de buscarmos a face do Senhor, a presença do Senhor. E mais uma vez, eu quero convidar você que está nessa hora nos assistindo, a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça em reverência ao Senhor, e nós vamos clamar ao Deus do céu, o Deus do impossível, aquele que tudo pode. Vamos orar juntos, vamos clamar a Deus em favor da nossa nação, em favor da nossa família, da nossa cidade, em favor do povo de Deus, em favor daqueles que estão sofrendo nessa hora, que precisam realmente da nossa intervenção, que precisam da nossa intercessão. Clame ao Senhor junto comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, Pai. Ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem nos abençoado, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido, nos guardado, nos protegido, Senhor, nos abençoado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por este momento em que estamos levantando altares ao Senhor e queremos, ó Pai querido, também rogar ao Senhor, Pai, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, ó Deus amado, sobre a nossa nação. Pai, queremos rogar ao Senhor em favor das autoridades constituídas pelo Senhor. Tenha compaixão, meu Pai querido, ó Deus, do nosso presidente da República, dos governadores, ó Pai querido, dos prefeitos, os senadores, os deputados federais, estaduais, os vereadores, ó Deus, os homens públicos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Jesus, à frente dessa nação. Te pedimos, ó Pai, em favor dos profissionais na área da saúde, Senhor. Deus, cuida, Pai, de cada profissional, abençoa cada um, Pai querido, ó Deus, dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, lidando com essa pandemia, meu Pai. Dá graça, dá misericórdia, Pai, dá sabedoria a cada um, abençoa, Pai, essas vidas, abençoa aqueles que estão doentes, ó Pai, que estão acamados, que estão enfermos, que estão hospitalizados, Pai, lutando, Pai querido, contra todo tipo de enfermidade. Pai, tenha misericórdia, Pai querido, tenha compaixão, Senhor. Nós não temos a quem clamar, nós não temos outro Deus além de Ti. Que o Senhor possa, Pai querido, agir em favor dessa nação, em favor desse país, em favor do Teu povo, ó Pai, espalhado pela face da terra. Deus, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, nos ajude nesse momento, Pai querido. Ó Deus, a não tirar o nosso olhar do Senhor, a não deixar de depositar a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Nos ajude a esperar com paciência no Senhor, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que ouve clamores, o Senhor é um Deus que ouve pecadores, ó Pai. Vai de encontro, Pai, aqueles que estão, ó Pai, desanimados, que estão, Pai querido, angustiados, ó Pai, que estão sem forças, meu Deus amado, para se levantar, que estão, Senhor Jesus, se entregando, ó Deus amado, para a realidade em que estão vivendo, meu Pai. Deus, tenha compaixão, Pai. Nós oramos ao Senhor, na certeza que o Senhor está nos ouvindo, na certeza, Pai, que o Senhor está agindo em nosso favor, Pai. Deus de já, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, pelas respostas, pelos milagres, ó Pai querido, que o Senhor vai realizar. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. E é nessa certeza de que somos apenas mordomos que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra, ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas. Transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, a cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo
Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a sua vida. Que bom estarmos reunidos mais uma vez nesta noite de quarta-feira. Nós queremos trazer uma palavra aos irmãos nesta noite relacionada à família. Nós estamos no mês da família e queremos trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu queria convidar você, nesta hora, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, onde Jesus está terminando ali o Sermão do Monte, e ele vai trazer uma instrução para nós. Em cima dessa instrução, gostaria de trazer uma palavra em cima desse texto. Então, vamos ler a palavra de Deus. A palavra diz assim: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar nesse momento? Pai, nós estamos na Tua presença e nós Te glorificamos neste momento de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, de celebração a Ti, de glorificação do Teu santo nome. Queremos bendizer a Ti, Pai, porque, ó Deus, temos essa oportunidade, temos esse entendimento, e quando nós estamos juntos, e quando nós estamos reunidos nessa noite, ó Pai, mesmo, Deus, que os irmãos estejam nas suas casas, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não viemos aqui apenas cantar alguns louvores, nós viemos aqui adorar o Senhor, nós viemos aqui apenas trazer uma pregação ou uma notícia, nós viemos aqui repartir o pão, nós viemos repartir, ó Deus, aquilo que dá esperança, a palavra do Senhor. E quando nós estamos neste mês, ó Deus, da campanha pela família, nós queremos, ó Deus, olhar para a Tua palavra. E queremos, ó Deus, trazer, ó Deus, dessa palavra, desse ensino do Senhor, ó Deus, para nossas vidas, para que possamos construir uma família bem edificada, para que possamos vencer, ó Deus, todas as turbulências da vida e que essa vida nos propõe. Então eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós temos aqui, então, Jesus terminando o Sermão do Monte. E ao terminar o Sermão do Monte, ele vai trazer essa palavra. E ele vai trazer esse exemplo, né? Trazendo essa figura, ilustrando, né? O fato de que, como é que a pessoa vai ser abençoada ou não vai ser abençoada, como é que essa pessoa reage, né, de acordo com aquilo que ela recebeu, de tudo aquilo que ele ensinou. Eu gostaria apenas de trazer assim uma compreensão, né, desse texto, porque ele é um conjunto. Jesus está pregando aqui o Sermão do Monte. Tudo aquilo que Jesus ensinou é uma síntese de tudo aquilo que Jesus ensinou. E ele começa lá no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. E é interessante, né, que lá no capítulo 6 de Deuteronômio, como nós falávamos no domingo, na escola bíblica dominical passada, e também na segunda-feira, no relógio de oração, trazer essa lembrança, esse entendimento, que lá no passado, Deus usou Moisés para trazer as leis. Deus usou Moisés como, né, um porta-voz de Deus para anunciar todos os mandamentos, tudo aquilo que Jesus ordenou, todas as ordenanças de Deus para o povo de Israel. E agora nós temos aqui Jesus também trazendo toda a orientação e toda a lei, né? Jesus trazendo a responsabilidade, trazendo uma visão mais ampliada a respeito da lei, muito mais profunda a respeito da lei, e Jesus ensinando, e ele vai dizer que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir, para que a lei se cumpra.
E nós vamos, Jesus vai trazer logo no início, nas bem-aventuranças, ele vai tratar do relacionamento, primeiramente, do homem com Deus. E se nós olharmos lá atrás, no Êxodo, nós vamos ver também Deus está tirando o povo do Egito, e ao dar a lei, Deus vai tratar, de trazer primeiramente as leis que tratam do cerimonial. Ou seja, de como se adorar a Deus, de como se estar na presença de Deus, de como adorar a Deus, de como servir a Ele. Então, ali há minúcias, de como servir a Deus. Primeiro, ele vai dar, para Moisés, vai dizer para ele como é que ele deve construir o tabernáculo. Vai dar as medidas, são muitas coisas, nas mais, assim, bem minuciosas que ele vai tratar. Ele vai tratar também de como o sacerdote deve se vestir, deve se preparar para poder entrar na presença dele. Então, ele vai criar, primeiramente, as leis cerimoniais. Ele vai falar também das leis relacionadas com o casamento, com a família, com o dever conjugal. E ele também vai tratar de assuntos relacionados também com a sociedade, como devemos nos relacionar com a sociedade. Então, Deus traz um conjunto de leis ali através de Moisés. Mas, aqui no Novo Testamento, Jesus vem trazendo, assim, aprofundando ainda mais essa questão dos mandamentos. E todo esse conjunto de leis e todos esses conjuntos de mandamentos do Senhor, se nós lermos, nós vamos ver, querido, como ele é profundo, porque ele não trata apenas do aspecto, assim, como eu vou dizer, aparente. Por exemplo, Jesus vai tratar a questão da mulher que foi pega em adultério. Aqueles homens trouxeram, a lei dizia que ela devia ser apedrejada. Mas Jesus vai mostrar que o pecado não é somente aquilo que se faz, que é visível, mas o pecado é aquilo que está dentro do coração do ser humano. Ou seja, o homem pode ter conhecimento da lei, mas lá no seu coração ele vive em rebeldia contra Deus. Ele não obedece a Deus por amor, ele obedece a Deus, porque ele tem medo de ser punido. E Jesus vai tratar dessa questão, que o maior pecado é aquele que está dentro do coração do ser humano. Então, quando os homens trazem essa mulher, para poder ser apedrejado, Jesus vai perguntar para eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu queria não me perder muito aqui nesse assunto, mas é bom nós lermos o Sermão do Monte. Leiam o Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte, Jesus vai nos ensinar que o nosso Deus, o Jeová, ele é o Deus de perto, ele não é o Deus de longe, ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus amoroso, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Abba, o Abba Pai, ele é o nosso papaizinho. Então Jesus vai estreitar o nosso relacionamento com o Pai. Lembrando também, irmãos, é importante isso, que Moisés era um porta-voz, Moisés era um homem que foi instrumento de Deus naquela época, mas agora Deus está nos falando através de Jesus, seu Filho, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. É o próprio Deus nos trazendo a sua lei, é o próprio Deus nos ensinando de maneira prática como é que nós devemos viver. E esse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus está encerrando o seu sermão ali do monte, ele vai dizer que todos aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam é como um homem prudente. É interessante que a lei de Deus, ela não é só para que nós tenhamos um conhecimento, mas é para que nós possamos praticar. Porque se nós observarmos bem, lá também no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que eu tomava por base, o texto vai começar dizendo que se o povo de Israel obedecesse, se o povo de Israel cumprisse, se o povo de Israel temesse a Deus, se o povo de Israel amasse a Deus e amando a Deus cumprisse todos os mandamentos que Deus tinha dado para eles, eles iam ser abençoados. Eles seriam uma família abençoada. Eles teriam filhos abençoados. Eles iam ser abençoados aonde quer que eles fossem.
Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer que se eles obedecessem a Deus, se eles atentassem para os mandamentos de Deus e obedecessem, todas as bênçãos que está ali registrado no capítulo 28, né, de Deuteronômio, ia perseguir eles durante todos os dias da sua vida. Então, nesse texto, quando Jesus está encerrando aqui a sua palavra, o seu ensinamento, Jesus está ensinando. Jesus não está apenas informando. Jesus está ensinando de uma maneira prática. O Evangelho, a palavra de Deus, não é apenas para poder ficar no nosso conhecimento aqui como uma informação. Ela é para poder descer no nosso coração. Ela é para poder transformar a nossa vida. Se a palavra de Deus não entrar no nosso coração, querido, ela não transforma a nossa vida. Vai ser apenas conhecimento. Mas, escuta bem, entendimento. Vai ser somente informação, porque quando ela se torna conhecimento, fala de um relacionamento íntimo com Deus. Eu queria então conversar com vocês a respeito disso. Ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ninguém constrói uma casa para ela ficar vazia. E quando nós estamos nesse mês da família, eu queria então trazer para os irmãos uma palavra, né, a respeito disso. Como edificar uma família bem estruturada? Como edificar uma família para que ela seja uma família, né, abençoada, para que ela seja uma família equilibrada, né, para que seja uma família também feliz. Como é que eu faço isso? E Jesus está dizendo aqui, é observando. Não observando apenas, mas praticando. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, Jesus está dizendo, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E é interessante nós pensarmos a respeito de família, porque a família ela está sempre em construção. A família não é uma obra pronta. Por exemplo, quando você compra uma casa financiada pela Caixa, você chega lá, a obra está pronta, prontinha, só você entrar lá, né, e fazer a sua mudança e residir lá. Mas a família não é assim. A família é uma obra que está em constante construção, porque o homem se une a sua mulher, como diz a palavra de Deus, e eles dois se tornam uma só carne, e ao se tornar uma só carne também, mais adiante vão ter filhos, vão gerar filhos, e aí ele começa a construir uma família. E construir uma família não é algo simples, é algo bem complicado, porque fala de juntar duas pessoas com criação diferente, com temperamentos diferentes, com maneira de pensar a vida diferente da outra, né? Com maneira de enfrentar também a circunstância de maneira diferente da outra, e muitas vezes isso gera o quê? Geram conflitos dentro do relacionamento. E quando nós temos um conflito dentro do nosso relacionamento familiar e conjugal, queridos, nós precisamos então olhar aqui para aquilo que o construtor da casa, o Senhor Jesus, aquele, né, que construiu a família, aquele que pensou a família, aquele que criou, né, a família, tem a dizer a respeito da família e como resolver os conflitos. Nós temos aqui o manual de Deus, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Nós temos aqui, né, todo o conselho de Deus para nossas vidas, para nossas famílias, para o nosso relacionamento familiar. Então, quando nós entramos em alguma crise, alguma situação, se houver algum desacordo entre você e a sua esposa, e se você é alguém que é temente a Deus, se você é alguém, né, que crê em Deus, se você é alguém, né, que confia em Deus, e se você é alguém que confia na palavra de Deus, escuta bem o que eu vou te dizer. Não fica pensando que vai vir uma voz lá do céu para falar com você. Pode ser que Deus faça isso, mas nós temos a palavra de Deus, o conselho de Deus para nossas vidas, as Escrituras Sagradas. É só nós pegarmos a palavra de Deus, nos dobrarmos diante do Senhor, orarmos ao Senhor, né, para que nós possamos encontrar a solução das nossas vidas. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando eu me casei com a minha esposa, o mês passado, fiz 28 anos de casado, né, com a minha esposa, Cássia. Nós nos casamos e eu já trabalhava no Ministério de Tempo Integral. Fomos morar
né, no barracãozinho ao lado da igreja. Nós já começamos a nossa vida conjugal trabalhando na obra de Deus e durante muitos anos eu morei do lado da igreja, atendendo às necessidades dos irmãos, acudindo todos aqueles que estavam em necessidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmão, é que quando a gente começou a nossa vida conjugal, não foi fácil. Nós éramos duas pessoas bem diferentes. Eu sou bem diferente da minha esposa, ela é bem calminha, eu sou bem mais assim temperamental, sou mais sanguíneo, dizer assim, né? Mas somos pessoas diferentes. E começar uma vida conjugal, trabalhando e morando lá da igreja, atendendo todas as pessoas, acudindo as pessoas, não é fácil. Tendo que viajar, tendo que fazer o trabalho fora, né, da nossa cidade, não foi fácil. Mas nós fomos avançando. E nós fomos caminhando, nós fomos construindo o nosso amor, nós fomos construindo o nosso relacionamento, o nosso respeito, mas sempre, né, no temor do Senhor. Porque nós tínhamos um pensamento antes de casarmos, nós tínhamos um pensamento antes de começarmos, inclusive, a namorar. É que casamento, né, não é uma brincadeira, que casamento é uma constituição divina, casamento é sagrado, e casamento tem que ser uma união para cumprir um propósito, o propósito de Deus, tem que servir para cumprir o propósito de Deus. E com esse pensamento, nós, né, nos casamos, com esse entendimento de que a nossa casa, a nossa família era para servir a Deus, foi com esse pensamento que nós casamos. Eu me lembro que sempre que nos encontrávamos no namoro, nós orávamos. Depois que nós nos casamos, continuamos orando. E até hoje nós oramos e buscamos ao Senhor. Não somos uma família perfeita. É interessante que esses dias para trás, conversando com uma pessoa e falando sobre família, eu disse para ela que eu não tenho um casamento perfeito. E ela olhou para mim com estranheza e disse: como assim? O senhor é pastor? Como o senhor não tem um casamento perfeito? Eu disse: não, eu não tenho um casamento perfeito. Eu tenho um Deus perfeito. Um Deus que, quando eu me aproximo dele, eu sou afetado pela sua perfeição. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, eu cometo erros. Não existe esse mito de casamento perfeito. Irmãos, irmã, você que está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você. Esse mito do casamento perfeito, isso não existe. Existem pessoas imperfeitas e existe um Deus perfeito. E à medida de que eu me submeto àquilo que Jesus está dizendo aqui, aqueles que ouvem a minha palavra, essas minhas palavras, e as praticam, é como um homem prudente. O que existe é um Deus perfeito. O que existe é um Deus santo. O que existe é um Deus que tem conselhos para que nós possamos viver uma vida abençoada, para que nós possamos aprender a nos perdoar, para que nós possamos aprender a nos entender, né? Tem pessoas que não conseguem se resolver, tem famílias que não conseguem se resolver. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Como é que eu consigo me resolver, queridos? Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me humilho diante de Deus, eu preciso aprender a me resolver. Os casais cristãos precisam aprender a se resolver. Como é que um casal cristão consegue se resolver? Obedecendo a palavra de Deus, se submetendo à palavra de Deus, se contendo, certo? O que a palavra de Deus vai dizer aqui? Vamos trazer um exemplo aqui para você. Tem hora que no casamento, na família, no relacionamento conjugal entre o marido e a mulher, às vezes até com os filhos, a gente sai do sério, se aborrece, não é verdade? Então, o que nós precisamos olhar? Nós precisamos olhar aqui para a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos irar e não pecar. Às vezes a gente se ira com o outro, às vezes a gente chateia com o outro, é verdade. Mas nós precisamos se conter. Como é que eu me contenho? Eu preciso parar, eu preciso ser sábio, eu preciso ter sabedoria. Parar, calar às vezes é importante. A palavra de Deus vai dizer, né, que aquele que fala precipitadamente é tolo. Então nós precisamos saber nos conter,
não falar precipitadamente, não falar quando está chateado, não falar quando está aborrecido demais, não usar palavras duras, pensar no que vai falar, exatamente. Não é deixar de falar, mas pensar no que vai ser dito. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ela tem conselho para nós. Então nós vamos construindo esse relacionamento de amor, de respeito, de consideração, quando nós olhamos a palavra de Deus. Por quê, querido? Nós precisamos estar fundamentado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos olhar, né, com temor para a palavra de Deus, com consideração para a palavra de Deus. Porque, querido, é certo que aqueles que obedecem à palavra de Deus, é certo que aqueles que olham para o conselho da palavra de Deus, eles vão ter uma vida abençoada. Eles vão ter uma vida conjugal equilibrada, de emoções equilibradas também, certo? Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Eu dizia para vocês que nós fizemos 28 anos de casado. Num tempo desse, eu tomava café com a minha esposa e ela dizia assim: poxa, Samuel, nós casamos há 28 anos e durante esses 28 anos nós temos uma luta, vemos lutando sempre, com muita dificuldade, sempre batalhando. Mas eu dizia para ela: mas graças a Deus, nunca faltou nada para nós. Sempre Deus esteve conosco. Enfrentamos tantas situações, tantos problemas, dizia ela. Aí eu disse: graças a Deus, porque Deus nos deu força. Nos colocamos diante de Deus e Deus nos deu capacidade para enfrentar as situações. Muitos momentos eu tive que pedir perdão para elas. Outros momentos ela teve que me pedir perdão. Outros momentos nós tivemos que esperar. Outros momentos a gente, né, tomou algumas decisões que não foram fáceis. Como, por exemplo, vir aqui para Caldas Novas. Não foi uma decisão fácil, deixar toda a nossa família. Mas tomamos essa decisão crendo numa direção de Deus. E viemos para cá. Então, nós vamos aprendendo, né, no nosso relacionamento a caminhar. Mas ela dizia: olha, nós, quando fizemos o voto diante de Deus, nós dizemos que íamos amar um ao outro e ser fiel um ao outro em toda e qualquer circunstância. E ela dizia o seguinte: nós temos enfrentado tanta situação difícil, eu queria saber como é amar na abundância. E eu disse: olha, Cássia, né, na verdade, se nós olharmos bem, nós já estamos amando na abundância. Porque a abundância não está relacionado com coisas. A abundância tem a ver com essa vida de respeito, de amor, de consideração, né, que nós temos, né? A maneira como nós criamos nossos filhos, de acordo com o conselho da palavra de Deus. Como é que nós damos exemplo de devoção aos nossos filhos, como nós damos exemplo de busca de Deus para os nossos filhos, como nós damos exemplo de ser um bom caráter, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa honesta. Bom, isso para mim é abundância. Abundância é mais do que ter coisas. Eu creio que vai chegar um momento em que nós possamos ter melhor condição, talvez financeira, possamos comprar alguma coisa que nós gostaríamos de ter e agora não estamos podendo, mas isso não pode dizer que isso é abundância. Abundância é muito mais. Tem pessoas que têm coisas, mas não têm uma vida abundante. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm uma vida abençoada e feliz. São infelizes. Então, se nós queremos construir um alicerce bem resistente, porque o texto vai dizer aqui que sopraram os rios, sopraram os ventos, né? As águas caíram, os rios se levantaram e deram contra aquela casa, as enxurradas deram contra aquela casa que estava bem edificada e ela não caiu. Significa dizer, querido irmão, querida irmã, que a vida nos propõe momentos difíceis. E que se nós não tivermos bem estruturado emocionalmente e espiritualmente, nós, queridos, nós podemos cair. Nosso relacionamento, nosso casamento pode ruir. Se nós não tivermos bem alicerçado na palavra do Senhor. Se nós não tivermos nos dobrando diante do Senhor como família, como marido e mulher, começando pelo relacionamento conjugal. Se você, né, não tem essa vida de oração,
né, junto com sua esposa, se você não tem essa vida de uma devoção, um devocional, né, com Deus, juntamente com a sua esposa, a Deus juntamente com a sua esposa, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a começar a ter uma vida de oração. Chama a sua esposa, ore com ela, né? Clame a Deus com ela, comece a orar com a sua esposa, para que os seus filhos também possam ver o seu exemplo. Comece a clamar a Deus, comece a buscar a Deus na sua casa, juntamente com a sua família. O texto vai dizer, então, que as águas subiram, que os ventos sopraram, deram contra aquela casa e ela não caiu. Então, olha bem, irmãos, todos nós estamos sujeitos, nesse mundo que nós vivemos, a passar por momentos difíceis. É a crise financeira, é a crise da saúde, é a crise social, é a violência. São muitas situações e muitas circunstâncias que acometem a nossa vida. Agora mesmo, nós estamos enfrentando essa doença, a Covid, né? Que esse vírus que está aí dizimando muitas famílias, trazendo muitas tristezas para as famílias, trazendo separação. Isso é muito triste, toda essa situação. Nós estamos sujeitos a isso? Claro que estamos. Nós estamos sujeitos, qualquer pessoa está sujeita, né, às intempéries dessa vida e às intempéries também deste mundo. Qual é a diferença? A diferença está exatamente naquilo que Jesus diz aqui na palavra, no texto que nós acabamos de ler, que aqueles que ouvem, né, as suas palavras e as pratica, aquele que ouve atentamente a palavra do Senhor, aquele que tem o temor do Senhor, aquele que ama o Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que se dobra diante do Senhor, ele, né, é capaz de passar por essas situações. As situações vêm e elas vão, mas ele permanece firme. Porque a esperança que nós temos é para além dessa existência. É para além desse momento. Mas nós estamos falando de construir uma família bem alicerçada, uma família bem edificada. Se você quer ter uma família bem-aventurada, como diz lá no Salmo 128, bem-aventurança, que diz lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Se você quer construir essa família bem-aventurada e feliz, o texto vai dizer que é temendo a Deus, ou seja, tendo devoção a Deus, né? É buscando a Deus, é reverenciando a Deus, é colocando, né, o alicerce, é colocando o fundamento correto. E o fundamento correto é tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E tudo aquilo que nós precisamos praticar. Então o texto está dizendo aqui que não é apenas conhecer, não é apenas ter uma informação que Deus existe, não é apenas ter uma informação que existe uma religião que busca Deus, não é apenas ter um conhecimento no sentido racional de que Deus existe, mas é um conhecimento que vai para além da razão, que vai para além da informação, que fala de um relacionamento íntimo com Deus, que gera intimidade com Deus, que é capaz de fazer com que você entenda, compreenda e ouça a voz de Deus quando você pega as Escrituras Sagradas e aplica o seu coração nela. Você é capaz de discernir a vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Então eu quero deixar aqui para você esse texto, porque logo a seguir, se a pessoa ouve, se a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, mas não pratica ela, Jesus vai dizer que é como um homem que edifica a sua casa sobre a areia. E quando vêm as tempestades, e quando sopram os ventos, o texto vai dizer que essa casa ela desaba. E sendo grande a sua ruína, Jesus ainda vai fazer ali uma asseveração, dizer que sendo grande a sua ruína. Então, se você não quer ter uma vida arruinada, se você não quer ter um casamento arruinado, se você não quer ter um relacionamento familiar arruinado, dê ouvido à palavra de Deus. Hoje mesmo, né, busca o Senhor. Irmão, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse programa, você que está assistindo, né, esse vídeo, você que está participando deste momento de culto, eu quero dizer para você, busca o Senhor. Se você tem alguma situação, algum conflito aí na sua casa, algum conflito no seu relacionamento familiar, eu quero fazer um desafio a você. Se você, né,
aceitar esse desafio e for sincero nesse desafio que eu vou fazer para você, eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar no seu coração, que Deus vai trazer transformação aí na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento familiar. E o meu desafio é o seguinte, é você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar a Deus sinceramente, com sinceridade, com devoção, reconhecendo a sua condição, né, da sua incapacidade, né, de resolver as questões da vida e entregando tudo nas mãos de Deus e aplicando o seu coração à palavra de Deus, às instruções da palavra do Senhor. Se você tem um conflito aí na sua casa, se o seu conflito é com seu marido ou com sua esposa, se o seu conflito é com relação aos seus filhos, se o seu conflito é com relação a questões financeiras, eu faço um desafio para você. Feche a porta do seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, busca a Deus, ora a Deus, fala com Ele, e Ele vai te responder, eu tenho certeza. E que Deus é aquele que pode mudar a circunstância da sua vida, a circunstância relacionada com a sua família, os conflitos da sua família. Deus é aquele que tem resposta para dar para você e para mim também. E eu não deixo de buscar a Deus, eu continuo buscando ao Senhor. O que seria da minha vida se não fosse Deus? O que seria da minha família se não fosse o agir de Deus na minha família? O que seria do meu casamento se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida? Se eu não buscasse ao Senhor, se eu também não dobrasse os meus joelhos diante do Senhor e clamasse a Ele e buscasse a Ele. Então eu quero dizer uma coisa para você. Dê ouvido a tudo aquilo que Jesus tem ensinado. Abre a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Prescrute a palavra de Deus. Busque os conselhos da palavra de Deus. Aplique esse conselho à sua vida. Pratique a palavra de Deus. Porque Jesus diz que aquele que pratica, ele constrói uma família alicerçada, abençoada e de um relacionamento feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria convidar você neste momento a fazer uma oração. E eu queria também pedir que neste momento de oração você pudesse estar entregando ao Senhor a sua vida familiar, a sua vida conjugal, e você também possa entregar ao Senhor aquilo que traz conflito ao seu coração, aquilo que está trazendo conflito, Deus, à sua família. Então, eu queria convidar você a fazer essa oração comigo, nesta hora. Pai, nós estamos falando aqui de família. O texto sagrado fala de uma construção que é feita, ó Deus, fundamentado em tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, ensinou. É verdade, Deus, que nós somos, ó Pai, a obra-prima do Senhor. E que o Senhor nos fazer, o Senhor nos fez para que nós pudéssemos gozar de uma vida abençoada e de uma vida feliz. O Senhor também, ó Pai, foi aquele Deus que criou o casamento. O casamento não é uma invenção do homem, o casamento é uma criação de Deus, o Senhor que criou. Ó Deus, é um plano, é um projeto do Senhor. E o Senhor criou o homem e a mulher para serem abençoados, para serem felizes e para criar filhos abençoados e felizes. Nós sabemos que o pecado, ó Deus, trouxe ali, ó Deus, interrupção e trouxe consequências terríveis, Deus, para nossas vidas pessoais e, consequentemente, para o casamento. Vemos, ó Deus, o quanto o pecado, ó Deus, tem trazido. O pecado, ó Deus, é bom entender que o pecado é separação, é viver distante do Senhor. Então nós vemos que o pecado, Pai, trouxe essa separação. Mas, obrigado, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós e nos trouxe o conselho do Senhor para nossas vidas. E nessa noite, quando nós estamos buscando o Senhor, nessa noite, quando estamos clamando o Senhor, nessa noite, meu Deus, quando temos famílias em conflitos, nessa noite, meu Deus,
como eu tenho certeza que tem pessoas que estão carecendo, necessitados, são relacionamentos familiares, são relacionamento com os filhos, são relacionamento com os pais, são relacionamento com os parentes, ó Deus, são crises financeiras, são um monte de situações e de circunstâncias, ó Deus, que muitas vezes vêm contra a nossa casa, vêm contra a nossa família, querendo trazer, ó Deus, a falta de estabilidade, querendo trazer dificuldade, ó Deus, a nossa vida familiar. Mas nós nos dobramos diante do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento na Tua Palavra, para que, Deus, aplicando a Tua Palavra à nossa vida, aplicando, Deus, a Tua Palavra à nossa vida conjugal, aplicando, Deus, a Tua Palavra à nossa vida familiar, possamos, Deus, gozar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Deus, do privilégio, Deus, de termos harmonia no nosso lar, de um privilégio, meu Deus, de termos, ó Deus, paz no nosso lar, apesar das tempestades que acontecem, Deus, lá fora, do lado de fora da nossa casa. Ó Deus, e que muitas vezes tentam entrar no nosso lar. Pai, nessa noite, quando nós estamos lançando um desafio, ó Deus, para nossas famílias, para o irmão que está ouvindo, para os irmãos que estão participando também deste momento de culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa entrar com providência na vida, Deus, desse irmão, dessa irmã, ó Deus, dessa família. Que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor derrame, ó Deus, o seu favor, ó Deus, sobre a vida, Deus, de cada família neste momento. Eu quero, ó Deus, orar ao Senhor, ó Deus, e quero agradecer ao Senhor pela manifestação da graça, do amor e do poder do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos agradecidos a Deus, porque temos o privilégio de ter a palavra de Deus e o privilégio de poder falar com Deus e saber que Ele nos ouve. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que Deus possa continuar abençoando a sua família. Amém.